Então, vamos lá, meus queridos. Hoje a gente vai falar de duas fraturas importantes aí que ocorrem durante a infância, tá? Uma a gente chama de Monteggia e a outra a gente chama de Galeazzi, tá? Então, aqui no quadro, se vocês não conseguirem ver o quadro aí, vocês me avisem, tá bom? Mas eu acho que tá dando para ver aí direitinho, tá? Qual que é a diferença básica entre essas duas fraturas? Primeiro, é o modo como o paciente ele cai, né? Porque as duas fraturas elas ocorrem por uma queda, né? O paciente ele cai e ele cai com a mão estendida. Aí, boa noite, querida, tudo bom? Saudades. Então, o paciente cai aí com a mão estendida, né? A diferença é como vai estar o posicionamento desse cotovelo ou se o braço está pronado ou neutro. Então, isso vai diferenciar, porque a carga aplicada aí no momento da queda vai ser de extrema importância para a gente identificar aí o tipo da fratura, tá? Então, só para a gente lembrar a anatomia aí, meus amores, juntinho, que sem anatomia a gente não chega a lugar nenhum, né? No nosso antebraço aqui, nós temos o rádio, né? E como vocês sabem, né? Todos os professores de anatomia gostam de falar isso. O rádio, que é o que tem a antena, certo? Então, o rádio, ele na posição anatômica, ele está mais lateralizado, ok? A una, ela está mais medializada, tá? Então, o rádio e a una, eles têm a articulação entre o rádio e a una, no qual a cabeça do rádio, ela já tem a anatomia dela já é perfeitinha ali, ó, para que ela rode direitinho ali, ó, na tróclea da una, ok? Então, quando isso acontece, né, quando acontece o rádio roda sobre a una, ali a gente tem um movimento, né, de supinação, que eu sempre falo supinação é quando você está suplicando, quando você está pedindo alguma coisa, né? Então, você está supinando. Então, a posição das mãos será assim, certo? Vai ser essa. E pronação, quando a gente leva a palma da mão para baixo. Então, o rádio e a una, eles participam aí desse movimento, né? Obviamente, se a gente pensar no cotovelo, o cotovelo vai fazer a flexão e a extensão também, mas aí já a articulação já vai ser entre o húmero e a una, certo? Então, pensando em supino prono, rádio e una. Isso por que a gente tem que saber isso, né? A gente tem que saber porque na hora que você for pensar lá na reabilitação desse paciente aqui com essa fratura, é o primeiro ponto que a gente vai avaliar, tá? A gente vai ter que fazer uma avaliação física ali, e no qual a gente vai ver algumas limitações, e provavelmente vai ter limitação aí de supinação e pronação, e você vai ter que trabalhar em cima disso, ok? Então, para trabalhar em cima disso, você precisa saber aonde está a articulação e o que ela faz, tá? Então, relembrando aí a nossa articulação radio-unar, né? Que ela é tanto proximal quanto distal, ok? Se vocês lembrarem direitinho, né? O rádio e a una, eles estão conectados tanto na área proximal quanto na área distal. Então, quando a gente faz essa supino e prono, obviamente o rádio está rodando ali sobre a una, tanto proximal quanto distal. Tá ok? Beleza. Então, meus amores, qual que vai ser o princípio básico? Primeiro, Monteggia e Galeazzi, tá? Deixa eu escrever aqui na luzinha, bem bonitinho. Monteggia. Bem, você pode falar como você quiser, né? É livre. Você quer falar Monteggia, fala como você achar mais bonito, tá? E eu acho que eu... não, tá certo. E a Galeazzi? Primeiro que o nome dessas fraturas, elas foram dadas pelos caras que tinham um sobrenome aí.
de Montagna e sobrenome Galeazzi. Obviamente, isso sempre acontece, sempre vai acontecer aí, tanto nomes anatômicos e nomes de fratura ou nomes de doença, os caras batizam com o nome dele, certo? Então, foram caras que eles verificaram que existia um padrão de fratura de acordo com a queda que a criança apresentava. Então, como eles verificaram que existia, que era um padrão, que era repetido, eles batizaram aí com os nomes deles, ok? Isso lá no início lá em 1915, 1912, lá atrás, tá? Quando a gente ainda nem pensava em estar aqui nesse mundo no meio dessa pandemia, ok? Beleza, então. Então, qual que é a diferença principal, né? A Montagna, pessoal, ela, na verdade, ela é uma fratura da una, ok? No qual existe uma luxação da cabeça do rádio. E como é que a criança faz para que isso aconteça? Porque normalmente essa fratura Montagna, ela ocorre principalmente em crianças entre 4 e 10 anos, ok? Tá? Crianças entre 4 e 10 anos. E qual que é o mecanismo de lesão? Qual que é o mecanismo dessa fratura? Então, a criança, ela vai cair com a mão estendida, ok? E com o antebraço hiperpronado. Então, é aquela queda que a criança, ela cai assim, ó, tá? Antebraço hiperpronado. Então, vamos lá. Supino, prono. Faz uma hiperpronação, mão estendida e queda. Tudo bem? Então, normalmente, a criança, ela cai desta maneira, tá? Então, o que acontece? Ela cai dessa maneira por conta da carga que é aplicada, né? Que a gente fala em axial aí, na una, a una acaba sendo fraturada. Então, como a carga ela vem daqui, ó, e o paciente ele está lá numa hiperpronação, então o paciente ele normalmente vai fraturar a una e luxar a cabeça do rádio. Lembra que a gente tem um ligamento ali, né? Que ele envolve a cabeça do rádio em volta ali da una e abraça, faz com que esse rádio ele fique estável aí nesse local, né? Então, a hora que a criança sofre esse tipo de lesão, e como a criança ela apresenta esse ligamento ainda, ele ainda está em formação, ele ainda não está totalmente em volta dessa una. Então, o ligamento que era para ele estar em volta dessa una, ele está dessa maneira, tá? Com essa disposição. Então, fica muito mais fácil do paciente luxar a cabeça do rádio. Então, às vezes, ele rompe esse ligamento e muitas vezes ele acaba nem rompendo, porque ele luxa, a cabeça do rádio ele escapa ali, tudo bem? Então, essa é a fratura Montagna. Então, vamos lá. Fratura Montagna, ela é a fratura da una, certo? Mais a luxação do rádio. Fechou? Mais a luxação do rádio, tá? E o paciente ele vai cair com a mão estendida e o braço em hiperpronação, ok? Uma pronação aí elevada, uma pronação aumentada, ok? E a Galeazzi? Eu vi que ficou bem feio ali, meu Galeazzi, né? Bem exagera, né, professor? Aí, bora. E a Galeazzi? A fratura de Galeazzi também ocorre em crianças, né? Ela pode ocorrer em adultos, tá? Mas a probabilidade é muito maior em crianças, tudo bem? E o que acontece nessa fratura, né? Na outra, o paciente... Olá, querido. Beijo, bem-vindo. Na outra, o paciente, ele caiu com a mão hiperestendida, ok? E em hiperpronação. Aqui, na Galeazzi, o paciente ele cai com a mão estendida, porém o cotovelo está em flexão, ok? Então, a carga aplicada, né? A carga aplicada nessa articulação é diferente, ela vem de um modo diferente. Do outro, a gente tem uma carga muito mais aplicada na una, e quando a gente flete o cotovelo aqui, ó, a carga ela vai ser muito mais aplicada no rádio. Então, por isso, essa fratura, a Galeazzi, o que acontece? Ela é uma fratura do rádio com
a luxação aí distal da una, tá? Da articulação aqui radiunar. Então, aqui a gente tem, deu azulzinho, fratura de rádio, certo? Mais luxação da unha. Bem na parte distal, ali. Tudo bem? Beleza? Saludos! Saludos! Besitos! Aqui, meus amores, vocês viram, a gente tem que considerar nessa daqui que essa una, ela pode, na hora que ela vai luxar, ela pode luxar tanto anteriormente quanto posteriormente. Só que a gente tem que considerar sempre a posição anatômica. Então, se a gente considera a posição anatômica que é essa, certo? A posição anatômica é essa, ok? Então, se a una, ela luxar anteriormente, quer dizer que ela vai luxar em relação à parte anatômica volar, certo? Se a una, ela luxar posteriormente, ela vai luxar em direção à parte anatômica dorsal, ok? Nesse caso dessa fratura específica, normalmente a maior incidência acontece em luxação da una para posterior, tudo bem? Em direção à dorsal. Professor Otmar. Por isso que eu coloco ela no YouTube também, tá? Porque eu não consigo fazer, eu não sei fazer pelo menos... vocês poderiam, vocês que são... Vocês entendem muito mais de tecnologia do que eu. Como é que eu faço não ficar espelhada aqui, gente? No Instagram, tem essa possibilidade? Alguém sabe? Universitários, você sabe? Mas se eu virar o celular, eu não enxergo. Mas no YouTube ela fica bacana, tá? Eu gravo também, ela vai lá pro YouTube. Oi, meu amor! Beijão! Tá, e aí no YouTube ela fica certinha. Se você depois quiser assistir novamente pelo YouTube. Mas eu vou procurar, porque tem um programinha, alguém me falou que eu consigo virar na hora que tá gravando. Ou depois, não sei, mas eu vou ver e te falo. Obrigada! Beleza, meus amores? Então, eu vou até pôr um pouco mais para trás, para vocês enxergarem melhor. Como que desativa comentários? Eu preciso aprender isso também. Alguém me falou um dia e eu não sei. Vou repetir. Depois eu preciso aprender. Mariana, depois me ensina como que eu desativo comentários, que eu sou jovem isso. Repete a última parte da luxação. Beleza, eu vou repetir. Voltando. Na galease, normalmente a fratura é por conta da queda, tá? Isso que a gente tem que considerar. O paciente, ele vai cair ali com a mão estendida, certo? E o cotovelo flexionado, ok? Por conta dessa queda, a força vai ser muito maior, vai ser mais aplicada, né? A carga aqui, ela é muito mais aplicada no rádio. Então, a gente tem uma fratura de rádio com uma luxação da una distal, ok? Normalmente, essa luxação da una, ela pode ser para posterior ou para anterior. E aí a gente confunde muito, normalmente vocês confundem muito, porque como a gente, né, a posição anatômica é essa, mas a gente normalmente realiza as atividades nesta posição, certo? Mas mesmo assim, aqui seria posterior, ok? Então aí faz muito sentido, porque o paciente ele cai assim, ó, tá? Ele cai assim, e aí a una vem para posterior, tá? Então, ela pode ser, a luxação pode ser tanto para posterior quanto para anterior, mas 80, 90% dos casos, a galease, a luxação da una, ela é posterior, tudo bem? Falar um pouquinho, se ficou claro aí o mecanismo de lesão e quais as diferenças básicas entre elas, a gente vai falar um pouquinho de tratamento agora, tá?
Entre elas, a gente sempre tem que lembrar que uma vai ser fratura da una, a outra vai ser fratura do rádio, uma luxa rádio, outra luxa una, elas invertem, beleza? Aí, quando a gente fala de tratamento, nesse momento a gente tem que considerar muito que a maioria dos pacientes que apresentam esse tipo de lesão, eles são crianças, ok? Então, como é criança, o médico, ele pensa muito como que ele vai tratar, se ele vai tratar de uma forma conservadora ou se ele vai tratar de uma forma, um tratamento cirúrgico. Fala, meu querido, hace tempo que não te veo. Bem-vindo. Os médicos, normalmente, eles preferem não fazer cirurgia até que se termine ali total fase de crescimento da criança, até que o osso cresça, né, completamente. Mas, se a fratura estiver muito instável, com um desvio muito grande e pode ser que ocorra aí uma pseudoconsolidação futuramente, ou que a gente chama de consolidação viciosa, né? Aí o médico, ele faz ele entra com cirurgia fazendo uma fixação interna, ok? Meus amores, independe se for cirúrgico ou se for conservador, esse paciente, no final do tratamento, né, médico, ou se ele foi imobilizado, ou se ele fez uma cirurgia e ele colocou um fixador interno, esse paciente, normalmente, no final, ele vai ter limitação de movimento, tá? Então, é um paciente que dificilmente ele vai tirar o gesso, ou o médico liberou para fazer fisioterapia e ele consegue realizar lá a supinação e a pronação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse paciente, né, durante a avaliação é testar a força muscular, tanto de supinadores quanto de pronadores, e, obviamente, né, flexores e extensores de cotovelo, flexores e extensores de punho, né? Se foi a galease, no qual a fratura ela é mais distal, e a luxação ela é distal, ele também pode apresentar limitações ali de desvio lunar e desvio radial, tá? No caso da Monteia, ele apresenta muito mais limitação supino, prono e pode ter uma limitação ali de movimento do cotovelo, extensão e flexão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar, tá? Vai avaliar a força muscular, tanto em articulação de cotovelo, quanto articulação de punho, tá? Algumas vezes também tem que considerar o ombro desse paciente, porque ele fica ali muito tempo, né, imobilizado, e criança fica com medo de sofrer uma fratura novamente, né? Lu! Beijo, meu amor! Criança tem medo, então você tem que ter uma abordagem um pouquinho, né, diferente, com muito mais paciência. Então, a primeira coisa desse paciente, né, dessas duas fraturas clássicas aí, você vai avaliar força muscular e... Eu ia falar em inglês. E grau de liberdade... gente do céu, grau de movimento. Eu ia falar range of movement. Você vai fazer ergonometria nesse paciente, tá? O padrão ouro para esse teste de força muscular, você considera o que utiliza o esfigmometro? Sim, na verdade, você fez uma boa pergunta. Falando de teste muscular, é uma coisa bem complicada. Oi, amor! Beijo! A gente utiliza bem nossa formação, né, ali da vida inteira, e o que a gente passa em sala de aula é utilizar grau 1, 2, 3, 4, 5, fazendo com resistência manual mesmo, né? Mas a gente sabe que não é tão eficaz como se você tivesse um dinamômetro, por exemplo. Eu prefiro um dinamômetro. Você perguntar para mim, teste muscular para melhor padrão para fazer teste com força muscular. Eu prefiro um dinamômetro, tem uns hoje em dia no mercado que não são tão caros, e você consegue ter um padrão aí mais... a gente consegue ter uma qualidade maior
quando a gente estiver mensurando essa força, tá? Óbvio, se você não tem como comprar, não tem manual de toda a vida, que é o que a gente usou a vida inteira, e segue o baile, e enfim, você consegue fazer aí um teste. Mas o principal era nesse ponto que eu ia entrar agora. Desse tipo de lesão a diminuição do grau de movimento, tá? Então, esse paciente, ele perde mobilidade, tudo bem? Então, é um paciente que você, às vezes, você até... você vê a força, não, perdeu bastante força, mas por que ele não consegue fazer a supino e a prono? Ele perdeu força, mas não perdeu força suficiente para não conseguir realizar movimento. Então, o que está acontecendo aí é limitação de movimento. Então, esse é um paciente que, no início, né, na fase ali aguda, na fase, né, no início da reabilitação, que eu chamo de fase aguda, que são ali a primeira semana, a segunda semana, trabalhar a mobilização articular, tá? E aí, quando a gente fala trabalhar a mobilização articular, é trabalhar a mobilização intraarticular, ok? Então, a gente vai, se você trabalha com Maitland, se você trabalha com Mulligan, se você já entende, já tem um domínio dessa técnica, é muito melhor. Mas se você ainda não tem esse domínio, você entende pelo menos como que a articulação está funcionando, né? Como que são os movimentos intraarticulares. E aí você vai tentar recuperar esses movimentos intraarticulares. Se seu paciente ele tem uma diminuição do desvio unário, desvio radial, eu vou trabalhar então a mobilização articular ali, ó, entre o rádio e o carpo, porque a gente sabe que a una não vai se conectar ali com o carpo. Então, eu trabalho entre o rádio e o carpo, mas, eu lembrei que a una sofreu uma luxação também. Então, aí eu tenho que trabalhar entre o rádio e a una também, essa mobilização articular. E o mesmo vai acontecer na articulação aqui mais proximal, tá? Então, o ideal desses pacientes, né, logo após aí quando ele tiver alta para físio, né, após o período de mobilização, ou após ali a cirurgia, quando ele tiver alta, trabalhar mobilização articular. Então, você faz o teste muscular, faz o teste de grau de movimento articular, grau de liberdade articular ali que apresenta. Olá, Evandro! Você vai fazer todo esse teste durante a sua avaliação e aí você vai trabalhar em cima disso, tá? A gente tem que ganhar força? Tem que ganhar força, mas primeiro você vai ter que quebrar esse padrão aí de rigidez articular que provavelmente esse paciente vai apresentar. Tudo bem? Esses são os conselhos aí, né, mais ouro que eu falo, né, que é mais o padrão quando a gente pensa em trabalhar com esse perfil de paciente, tá? Então, meus amores, quem chegou agora, quem não está aqui até agora, hoje a gente discutiu duas fraturas importantíssimas aí, especiais, que ocorrem principalmente em crianças, tá? Que uma ela está mais atrelada aí, que a gente chama de fratura de cotovelo, e a outra mais atrelada, que a gente chama de fratura de punho, tá? Uma é a Monteggia e a outra é a Galeazzi, né? A Monteggia, que a gente sabe que é quando a gente tem uma fratura da una com uma luxação da cabeça de rádio, e a Galeazzi é quando a gente tem uma fratura de rádio com luxação aí da una distal. Essas fraturas acontecem porque o paciente geralmente cai com o braço, a mão estendida, e o braço ele pode estar aí ou em hiperpronação ou em flexão aí de cotovelo, e isso vai determinar qual é a fratura que o paciente ele vai apresentar, tá? Normalmente ocorre em crianças. O método de tratamento cirúrgico conservador, o médico vai determinar de acordo com a estabilidade dessa fratura. Se for uma fratura muito instável, ele pode ser que ele vá para a cirurgia. Os médicos optam por não operar, porque esse paciente ainda está em fase de crescimento, ele ainda não teve não estão com as epífises ali fechadas, né? A linha de crescimento dele ainda está ali. Então, se o médico entra com uma intervenção cirúrgica, pode ser que atrapalhe um pouquinho esse crescimento. Então, ele pensa bastante antes de qualquer intervenção invasiva e cirúrgica, tá? Mas independente se foi cirúrgico ou conservador, o nosso ponto com esse paciente vai ser ganho de força muscular e mobilização para melhora aí de mobilização articular num primeiro momento, numa fase aí aguda, tá?
E, obviamente, né, ao longo da reabilitação, do processo aí de reabilitação, a gente entra com a propriocepção, a gente entra aí com o estímulo sensório-motor para que esse paciente ele volte aí, retorne às atividades da melhor forma. E como são crianças, né, usem bastante criatividade, porque senão você não vai conseguir trabalhar com esse paciente. Ok? Esse era o nosso assunto aí hoje. Essa era a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não pegou ela inteira, que eu acho que teve muito corte de conexão hoje, quem não pegou ela inteira, ela vai ficar aqui no Instagram por 24 horas e ela vai ficar lá no YouTube por pelo menos 1 ou 2 semanas, tá? Quem ainda não assina meu canal lá no YouTube, corre lá, assine, faça a sua inscrição, dá like ou dá dislike, ok? Isso era o que a gente tinha para conversar hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu venho com 2 lives, uma no qual a gente vai discutir algum conteúdo, tá? E a outra no qual eu vou trazer aí um convidado para a gente bater um papo aí. Aliás, a convidada acabou de entrar. Semana que vem é ela aí, ó, da Anatomia Provocação. Anatomia, eu sempre erro. Por vocação. Mas podia ser provocação também, né? Anatomia por vocação, anatomia provocação. Porque só os fortes sobrevivem. É isso aí. Meus amores, cuidem-se muito nessa pandemia. Fiquem em casa se puderem. Cuidem dos seus. Espero encontrá-los semana que vem aí em boas... Todo mundo bonitinho aí, sem ter se contaminado. Se contaminou, se cuidem, tá? É isso aí, meus amores. Beijo grande no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e podem continuar mandando sugestão aí de live, porque eu gosto, viu? Eu sempre acabo contemplando aí o que vocês pedem, certo? Beijão, valeu, boa semana para vocês, meus amores. Beijo. Opa. A gente vai começar a colocar nos stories